Meu nome é Jorge Abraham, eu sou o coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis, que trabalha tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Nós viemos aqui para conversar sobre um tema que é muito caro a nós, que é o tema da desigualdade, das desigualdades, de alguma forma, porque as desigualdades são, na verdade, a desigualdade é a raiz de uma série de questões que a gente tem e a gente acredita muito que, enfrentando as desigualdades, nós vamos melhorar muito a qualidade da vida de todos nós nas cidades. E essa experiência que eu tive aqui, eu diria que foi das melhores que eu já tive, porque ela é livre, ela é solta, ela tenta explorar o que está na sua essência e foi para mim muito bom estar aqui junto com o Celso. Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, o nosso Slow Talk. Se você quiser saber tudo que a gente já falou nesses últimos 7 anos, todas as pessoas, todas as conversas, vai no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você está mais acostumado ou que você gosta mais de assistir ou ouvir, no YouTube, no Spotify ou no SoundCloud. Hoje ainda a gente está continuando a série sobre a desigualdade, talvez o principal entrave para a gente seguir de verdade para ser um país civilizado. Para conversar sobre a desigualdade nas cidades brasileiras, o coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Abrão. Quem é você? Eu acho que eu sou uma pessoa, Celso, que em primeiro lugar está tentando buscar, acho que a gente tem uma busca permanente sobre como é que a gente pode se encaixar diante, digamos assim, da vida para explorar das melhores maneiras o potencial que a gente tem. Percebo que a gente, digamos assim, no dia a dia acaba ficando muito limitado numa determinada estrada. E como é que você consegue exercer todo o potencial que a gente tem do ponto de vista de emoção e de razão? E eu acho que eu sou alguém que está permanentemente buscando essas maneiras de avançar. E depois de muito, digamos assim, de alguma forma pensar e a minha própria vida, eu diria que hoje eu sou uma pessoa que busco valorizar e ampliar minhas relações. Seja minhas relações com a minha família, com meus amigos, seja a relação com a natureza, porque eu acho que, para mim, pelo menos, está nas relações a grande questão que a gente pode, de alguma forma, exercer e melhor explorar da vida. Boa! Eu podia repetir cada uma dessas suas palavras. É perfeito. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender, então, a tua trajetória para você chegar nesse ponto aí que você está. Você nasceu em São Paulo, não nasceu? Você estudou o quê? Queria fazer o quê? Vamos lá, desde a família até você chegar aqui. Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Bagé, e eu carrego, por conta disso, uma relação forte com o machismo. Porque no Rio Grande do Sul dizem que quem nasce em Bagé é o macho alfa. O analista de Bagé, do o Luiz analista Fernando de Bagé, Veríssimo. do Veríssimo, era de lá. Eu adorava, que ele dava joelhaço. Ele dava joelhaço. E eu costumo brincar com isso, evidentemente. E eu falo que meu pai, meu querido pai que faleceu já, mas ele tinha nascido em Pelotas. Então era um equilíbrio, porque Pelotas era uma cidade, era um equilíbrio entre Bagé e Pelotas. Pelo menos eu conseguia dessa forma tentar uma justificativa para não ser aquele macho alfa de Bagé. E com isso não ser exonerado. Mas eu nasci lá em Bagé, fiquei muito pouco tempo lá e vou para Porto Alegre depois, quando eu tinha 4 anos, fico lá em Porto Alegre até os meus 8 anos, não tinha o menor comando sobre a minha vida nesse sentido. Mas eu me lembro de um episódio interessante nesse período da minha vida que talvez seja o mais remoto e que só hoje eu consigo perceber que foi uma coisa importante. Mas eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e eu falei para os meus pais que eu queria ir até o centro da cidade de Porto Alegre sozinho.
porque eu estava com um primo meu lá do sul e os meus pais, para minha surpresa, permitiram que eu fosse até o centro. O que eu buscava era um brinquedo lá no centro da cidade, que naquela altura era um brinquedinho em que você movia um carro, você ia dirigindo um carro que você fazia umas curvas e chegava numa garagem. E se você conseguisse entrar nessa garagem, dava um alarme, você acendia a luz e você, então, portanto, ganhou, era a venceu. sua vitória. O que eu queria buscar no centro da cidade era isso. Mas a ideia é que ir até o centro eu tinha sozinho, com 7 anos, era mais difícil. Mas meus pais permitiram. E aí, com 7 anos, eu peguei um ônibus com o meu primo e fomos até o centro da cidade. Esse foi meu primeiro exercício de liberdade, eu te diria. E isso passa a marcar um pouco a minha vida nesse processo, porque eu sinto que eu reproduzo um pouco isso que começou lá atrás, eu venho reproduzindo isso durante toda a minha vida em outros episódios. O interessante da história é que muito mais tarde eu vim a saber que meus pais me seguiram. E, portanto... E foi legal. Foi legal, né, no final. E no final foi muito importante, porque eu percebi o quanto eles foram generosos em permitir que eu me sentisse e minha autoestima avançasse, e ao mesmo tempo com o cuidado que eles tinham pelo risco de uma criança estar avançando numa cidade, naquele momento, lá Porto Alegre, que era uma cidade grande. Mas isso serviu para um aprendizado para mim que eu tento reproduzir depois com meus filhos, tentando estimulá-los em questões que eles queiram avançar. Tá, depois de lá, de Porto Depois Alegre, de lá de Porto formou, Alegre, eu venho estudou? a gente vem para São Paulo, eu tinha 8 anos de idade, meu pai trabalhava na Petrobras naquele momento, e quando existe o golpe militar de 64, meu pai é exonerado, e ele fica sem emprego. Então ele fica sem emprego e o mercado não era tão grande assim lá. O teu pai era de esquerda, engenheiro, é isso? Meu pai era um cara que atuava politicamente, ele era um profissional, mas ele tinha suas convicções e ele era uma pessoa... E por isso ele foi exonerado. Ele foi exonerado porque ele era identificado como uma figura contrária ao golpe, digamos, era uma pessoa de uma linha progressista de esquerda. Nós viemos para São Paulo em 66, então com 8 anos eu venho para São Paulo e a partir daí passo a viver aqui e vou estudando aqui em São Paulo, acabo me formando, acabo estudando, entrando numa escola de engenharia e aí vem um primeiro episódio importante para mim também, um outro episódio de vida, que quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu me lembro que eu estava numa praia aqui em São Paulo com meus pais, papai, e eu falei, olha, antes de começar a faculdade, era dezembro, eu falei, olha, eu não vou ficar aqui não, eu vou viajar, vocês me permitem? Naquela oportunidade a gente ainda... E ele falou, lógico que você pode viajar. E eu peguei uma mochila, que não era uma mochila, mas era uma sacola de couro daquele momento, enfiei minhas coisas e fui para Pirapora, no interior de Minas Gerais, que eu queria pegar o barco do São Francisco. O vapor lá. O vapor do São Francisco, que era um vapor que demorava 7 dias a viagem. Então. E eu fui para lá e demorou uma semana, porque tinha um vapor que estava saindo e não dava. Então houve uma convivência muito importante ali com pessoas que eu não conhecia, eu fui sozinho viajar. E essa viagem foi uma viagem que me marcou muito na minha vida. Eu por conta do meu trabalho, eu acabei viajando muito pelo mundo. E eu te diria que essa foi a viagem, talvez seja a mais bela que eu já fiz na minha vida. E essa viagem do São Francisco. E uma coisa que eu comecei a me perguntar ali foi que eu estava vendo aquela beleza que era a cultura brasileira, das pessoas, também da pobreza daquela região, mas da vida que existia. Mas veio uma pergunta que me persegue até hoje, como é que um país tão rico pode ser tão desigual? E essa pergunta eu estou tentando responder até hoje. Ela surge lá, mas eu acho que ela é uma marca que vai me acompanhar também a minha vida inteira. E por diferentes motivos eu vou avançar em questões que isso é uma questão que eu continuo tentando responder. Eu faço um curso de engenharia, entro na escola depois dessa viagem que eu citei e faço um curso de engenharia civil, entro e faço esse curso e começo a trabalhar em engenharia.
E trabalho em engenharia um bom tempo da minha vida, embora eu tenha sempre me colocado como uma pessoa participante da sociedade e dos movimentos sociais, da política, valorizando a importância desse processo de cada um de nós, de alguma maneira, estar preocupados com isso. Então eu acabei criando uma empresa de engenharia familiar e isso perdurou na minha vida durante mais de 25 anos, eu te diria. E eu sempre participando de alguns movimentos, mesmo tendo uma empresa, eu participava de alguns movimentos que eram movimentos não corporativos. Então começavam a se juntar pessoas que tinham empresas pequenas, médias, grandes, em alguns espaços que defendiam os interesses do país. E aí o pensamento nacional das bases empresariais foi um primeiro movimento que eu me juntei, depois foi criada uma outra instituição chamada CIVES, nos anos 90, 94, depois fui convidado para ser um dos fundadores do Instituto Ethos, e que lidava com a questão das empresas, da responsabilidade social empresarial, e eu participava de alguns conselhos, e chegou num momento da minha vida, uns 10 anos atrás, que me convidaram para assumir a presidência do Instituto Ethos, porque eu estava lá como conselheiro e tal. E aí eu tinha que decidir sobre largar essa vida das empresas ou ir para um campo do terceiro setor. E eu já estava num momento em que a empresa não estava conseguindo me dar o prazer de avançar, porque eu comecei a perceber que as empresas são muito importantes para a sociedade, mas elas têm um determinado limite para você como ser humano, né? Elas são muito baseadas numa questão de obediência, de disciplina, de resultado, né? 3 questões que norteiam o desenvolvimento das empresas e que você precisa estar muito focado para essas questões. E eu estava num momento de pensar, essas coisas já não me satisfaziam mais, os desafios de crescimento, de resultado. E eu acabei aceitando e larguei a empresa, saí da empresa. Largou, vendeu? Era uma empresa familiar, ficou com irmãos, família. Tá. E eu acabei indo para o terceiro setor, fui para o Instituto Ethos. E que eu diria que esse momento desses últimos 10 anos, e depois de 6 anos eu saio do Ethos, depois de 3 mandatos, e vou para o Instituto Cidades Sustentáveis, que é onde eu estou hoje. Mas ambos, um mexia com empresas no sentido de conquistar um país mais justo e sustentável, e agora... Através das empresas. Através das empresas, estimulando as empresas, mobilizando as empresas ter um compliance numa agenda melhor, de desenvolvimento ético, sustentável. Que tem a ver um pouco com transparência, com compliance, mas tem a ver também com diversidade, como é que elas podem avançar no combate às desigualdades, na questão do clima. Enfim, uma agenda muito legal que o Instituto Ethos tem até hoje. E aí eu migrei para o Instituto Cidades Sustentáveis há 2 anos e meio atrás, que também quer mobilizar cidades, aí já é uma coisa mais pública, as cidades, os prefeitos, a sociedade civil, no sentido de avançar para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades. Então aquela marca lá atrás que eu comecei falando, da liberdade no primeiro momento, da incompreensão dessa desigualdade, ela é uma coisa que eu venho carregando, e durante a minha vida eu acho que ela foi importante para as tomadas de decisão, de onde está, com quem está. E é nesse ponto que eu me encontro hoje. Tá. Hoje, então, a tua atuação é frente governos, vamos chamar assim, prefeitos, é isso? Tentando convencê-los a adotar políticas públicas que diminuam a desigualdade nas cidades, que é onde as pessoas vivem. É isso? Pois é. Essas são as suas relações? Porque você estava falando no começo que tudo são relações, não é isso? Essas são as suas relações dentro do âmbito, obviamente, do Instituto. Do Instituto, né? Profissionais ali. O Instituto tem essa pegada, Celso, de falar assim, olha, nós queremos melhorar, contribuir para a melhora da qualidade de vida das pessoas. Para isso, a gente quer estimular essas cidades sustentáveis. Cada vez mais as pessoas vivem em cidades, né? No Brasil, no mundo... 54% das pessoas vivem em cidades, mas no Brasil 85% da população. Então, nós temos um país muito urbanizado. Então, se a gente quiser melhorar o nosso país, nós temos que melhorar as cidades.
Então o Instituto procura contribuir para a melhoria das cidades, mas em 3 grandes eixos. Um deles é acreditando que a gente vai chegar nessa cidade, nessa melhoria da qualidade de vida, se a gente aprimorar a democracia. E eu acho que esse é um processo permanente nosso, de aprimoramento da democracia via participação da sociedade. Especialmente agora. No momento que a gente vive, isso é muito emblemático. Um outro ponto fundamental para chegar nessa cidade é reduzir as desigualdades drasticamente, de todos os campos. Educação, saúde, transporte... Todas essas e outras. Então, como é que a gente encara essa questão da redução das desigualdades, que é chave para esse processo? E uma outra questão é não esquecer do enfrentamento à questão da mudança climática, porque ela tem muito impacto nesses processos. Então nós trabalhamos um pouco tentando combinar ações que estão nesses campos. E a gente combina essas ações estimulando, mobilizando. A gente gera um conhecimento, a gente tem indicadores, desenvolvemos indicadores, guias orientadores, programas. E a gente desenvolveu e começou aqui em São Paulo com uma ideia de criar um plano de metas. E a gente passou uma lei há 12 anos atrás, na Câmara de Vereadores, que todos os prefeitos têm que apresentar um plano de metas. Isso significa você incorporar nesse plano de metas tudo que você prometeu na sua campanha. Então os prefeitos têm 90 dias para apresentar esse plano de metas e com isso você gera uma possibilidade de diálogo e transparência muito grande com a sociedade, aprimorando a democracia e um compromisso dos prefeitos. Então, o Instituto tenta estimular nesse campo dos prefeitos e da gestão pública um compromisso com a sociedade transparente, e a sociedade vai acompanhando isso. Tenta mobilizar a sociedade civil para que ela esteja atenta, monitorando e contribuindo para as propostas para avançar, e a gente faz balanços anuais e encontros sobre esse tema. Tenta construir políticas públicas, programas, políticas públicas para que efetivamente tenham continuidade para a cidade e monitorar esse avanço, é um pouco isso. Tá. Como que você julga o sucesso ou insucesso dos objetivos que vocês têm? Eu diria que nós temos conseguido avançar tematicamente. Não é? Há algumas questões que a gente consegue, de alguma forma, fazer com que elas avancem. Vou dar um exemplo concreto para a gente não ficar assim numa questão muito subjetiva. Mas uma das pesquisas que a gente tem, fica claro que um dos problemas que a cidade tem, só para pegar um exemplo, e aí a gente tem uma parceria com um instituto importante chamado Instituto Saúde e Sustentabilidade do Paulo Saldiva, da Evangelina, que são pessoas que lideram um pouco de uma determinada agenda importantíssima para a cidade. Mas uma das nossas pesquisas mostra que mais de 50% digamos assim, das pessoas têm doenças respiratórias na cidade de São Paulo. E que esse é um problema muito sério. O Instituto Saúde e Sustentabilidade diz que morrem 4.700 pessoas por ano em São Paulo. Por problemas de respiração? Por problemas de respiratórios. 13 por dia. Celso, quando a gente faz uma conta, uma coisa que está muito na nossa cabeça, porque é um problema mesmo do nosso país, é a questão de homicídios. Os homicídios é um problema gravíssimo que tem muito a ver com a desigualdade social que a gente tem também aqui no Brasil, mas eles matam em São Paulo 1/4 do que mata o problema respiratório. E a gente sabe muito mais do homicídio do que a gente sabe do problema respiratório. Essa morte que a gente tem de 13 pessoas... Porque o homicídio é uma coisa muito mais chocante. É muito mais chocante, é verdade. Mas isso só mostra a gravidade do problema que a gente tem em São Paulo. Mesmo com... Porque o grau de poluição de São Paulo, em comparação de quando lá atrás, é menor hoje, não é? Ele é menor, mas a gente São Paulo hoje é uma cidade muito melhor do que era, desse ponto de vista, do que era 20, 30 anos atrás, ou não? Mas eu acho que o que mudou é que a gente tem uma densidade muito maior de pessoas, a cidade cresceu muito e a gente continua tendo um problema de partículas do diesel, partículas finas do diesel muito forte. Aí vem um problema concreto. Avançava na Câmara de Vereadores, portanto, com todos esses dados, avançava um projeto de um programa municipal de mudança climática.
E a Câmara de Vereadores propunha que isso se desse essa transição em 20 anos. A transição de motores menos poluentes. Para motores elétricos? Para motores ou motores movidos, por exemplo, a álcool, movidos a combustíveis bio, que você não tem o mesmo grau de poluição. Motores elétricos, você poderia avançar em alternativas que já existem pelo mundo. Muitas cidades do mundo hoje já têm isso, cidades do porte de São Paulo. Mas uma série de interesses fazia com que, porque você tem que fazer um investimento para isso, que a Câmara propusesse em 20 anos essa mudança. E a gente sabia que podia ser em muito menos tempo. Pois por conta desses dados, por conta dessas discussões, várias instituições da sociedade civil se reúnem e vão pressionar para que esse tempo mude. Ora, são quase 5.000 pessoas por ano que perdem a vida. E essa pressão e esse trabalho, e num determinado dia aqui em São Paulo, no ano passado, os monumentos acabam com máscaras justamente para poder promover esse tipo de questão. E há uma pressão grande na Câmara e passa para 10 anos o tempo que era 20. Aí existe, portanto, uma tentativa de você reduzir o número de mortes em São Paulo de 50.000 vidas em relação a esse tema. Esse tipo de ação, que muitas vezes tem uma escala maior, mas que é uma política pública, é típica do que, de alguma maneira, a gente tenta fazer lá no Instituto, na Rede Nossa São Paulo e no Programa Cidades Sustentáveis. E com isso a gente vai tentando evoluir numa série de dados. Nós criamos um mapa da primeira infância, em que mostra onde estão os problemas da primeira infância numa cidade como a nossa, e isso vai gerar também uma política da primeira infância que... Mas gera? Gera uma política. A pergunta é, gera os prefeitos, no caso de São Paulo, agora vocês também exportam dados, né, para outras cidades, os prefeitos se interessam realmente em transformar a cidade? Os prefeitos bem intencionados, sim. E há prefeitos que são muito bem intencionados, a verdade é essa. Estão premidos por recursos, as cidades estão com problemas de orçamento muito grandes, mas o que a gente está dizendo, e é verdade isso, é que esse tipo de tomada de decisão são decisões, olha, o poder público ele é um estimulador, ele é um inspirador de mudanças, ele é um regulador, ele tem que mediar os conflitos, ele identifica onde estão os problemas. Muitas vezes são tomadas de decisão que você tem que ter. Então a gente tem tentado avançar nessa direção. Essa tomada de decisão em relação ao programa de mudança do clima aqui de São Paulo é uma decisão que se tem em que, evidentemente, as empresas vão ter que fazer essa transição por uma questão pública, de uma necessidade pública. Paris acaba de decidir que até 2030 não existe combustível fóssil na cidade. É uma questão de tomada de decisão, isso. Política. Várias cidades do mundo estão avançando nessa direção. Porque, no fundo, se você vai fazer a conta, o impacto que a poluição tem em mortes numa sociedade, em problemas de saúde, você pode até levar para a conta econômica, o que eu não gosto de fazer. Mas é que é bom quando faz isso, porque é uma linguagem que as pessoas compreendem, não? Eu acho que é verdade. Apesar de ser esquisito, porque você olha a vida humana de um outro jeito, eu entendo, mas é um jeito que as pessoas entendem. É verdade, eu acho que as pessoas entendem o financeiro. Sai mais caro você não cuidar do que cuidar, né? É verdade, mas eu reluto muito, para te falar a verdade, em tentar quantificar o valor de uma vida humana. Eu entendo. E eu acho, agora, às vezes, o custo, por exemplo, de um problema de saúde respiratório, desse problema respiratório, é enorme numa cidade como São Paulo. O custo para a sociedade, para as empresas, para o poder público. Então, você tem como avançar nessa direção. Nós fizemos um mapa da desigualdade da primeira infância, em que mostra que em São Paulo tem 1.200.000 crianças até 6 anos, de 0 a 6. E mostrava que boa parte, mais da metade dessas crianças, mais de 600.000, estavam morando nos distritos mais vulneráveis da cidade, com menor infraestrutura. E no nosso mapa da desigualdade, que a gente faz da cidade de São Paulo, tem alguns dados muito interessantes, né? Existe o dado de homicídio de jovens que a gente tem. A gente sabe que na nossa periferia, lamentavelmente, morrem muitos jovens, e a maioria negros. A gente sabe que
A gravidez na adolescência é um problema muito sério. Há espaços na periferia que tem quase 20% das mulheres jovens grávidas. E enquanto nos distritos mais ricos é menos de 1% das mulheres até 18 anos estão grávidas. Por que ocorre essa diferença? Que falta de perspectiva existe nesses lugares, que falta de infraestrutura, que possibilidade de oportunidade de lazer, de oportunidades de atividades existe nessa cidade desigual que é a mais rica da América Latina. Mas então esse mapa mostrava toda essa desigualdade. E quando a gente viu o mapa da primeira infância, a gente colocou um em cima do outro e percebeu que essas crianças de 0 a 6 estão vivendo nesses lugares mais vulneráveis, a maioria. E que, portanto, daqui a 10 anos, elas vão ser essas meninas grávidas que estão hoje, se nós não fizermos nada. Ou os meninos assassinados. Ou vão ser os meninos jovens assassinados quando tiverem 10, 16, 18 anos. O que a gente tem que fazer para mudar isso? Eu acho que o que suscita os estudos são isso. E a gente fala, olha, a gente sabe o que tem que fazer. E o que a gente tem que fazer é investir fortemente, desigualmente nos lugares mais desiguais. E isso é uma decisão política, Claro. Isso não é uma decisão técnica. Você pode ter os dados para te inspirar, mas para quem você está governando, para quem você prioriza, isso é uma decisão política. E eu acho que esse nosso trabalho, no fundo, ele tenta estimular, é você gerar quase que um choque em relação a essas questões, que é o que o mapa traz, ao mostrar esse dado que eu estou falando para você, Celso, mas também ao mostrar que em Moema a idade média de morte é de 80 anos, e em Cidade Tiradentes é de 57 anos. Como é que a gente tem uma diferença de vida de 23 anos numa mesma cidade? É quase como se você andar 1 quilômetro e perder 1 ano de vida. Como é que você suporta? Como justifica Como é que isso, você né? avança? Claro. E por que isso acontece? Porque existe uma desigualdade do ponto de vista de saúde, de educação, de segurança, de mortalidade de jovens, de mortalidade infantil. E isso são questões que a gente pode resolver. Porque se a cidade soube resolver nos lugares mais ricos, é porque o conhecimento está aqui dentro. A ideia é de que eu não estou defendendo, tá, a ideia, mas a ideia é, mas não tem dinheiro para fazer tudo isso. Houve um crescimento desordenado da cidade, e não tem dinheiro para fazer isso, e as coisas ficam no abandono. Estou dizendo que esse é um argumento. E tem um segundo que talvez seja, como é uma decisão política, você precisa pensar em voto, né? O prefeito pensa em voto. E de repente, às vezes, talvez não apareça tanto, né, as melhorias que você possa fazer na cidade de Tiradentes do que apareceria nos Jardins ou em Moema, etc. Não teria dimensão de mídia mesmo, né? E que poderia criar uma imagem diferente, uma imagem de progresso que te traria voto numa futura eleição. Não é com isso que você lida? A gente lida exatamente com isso que você está falando. Mas eu acho que a gente está chegando num momento da nossa sociedade em que a gente está precisando justamente refletir e avançar em outros caminhos que não esse. Porque esse é o caminho tradicional que a gente está tendo até agora. E o que a gente está percebendo é que a realidade está mostrando que isso é um grande risco. As discussões que a gente tem tido, e a gente consegue ver isso com o que está acontecendo em outros países do mundo. O que aconteceu agora recentemente no Chile, há menos de um mês atrás, e continua acontecendo, é, na verdade, um pouco do que a gente vive aqui no Brasil. Lá é uma insatisfação clara com as condições de vida que eles têm, e é uma insatisfação com a incapacidade da política transformar essa situação deles. O que está acontecendo no Líbano é a mesma coisa. O que está acontecendo em Bagdá é a mesma coisa. O que está acontecendo na Colômbia agora é a mesma coisa. Então, essa incapacidade que existe começa... O que acontece em Paris, para pegar um país desenvolvido, é muito próximo disso. Então, por quanto tempo nós vamos conseguir levar isso? Qual é o custo dessa insegurança que a gente vive? Eu digo insegurança, nós estamos num risco de instabilidades sociais, políticas, por conta de nos não anteciparmos em relação a essas questões. Tá perfeito. São Paulo pode ter um orçamento regional, nós estamos lutando por isso. Qual é o orçamento per capita num bairro rico como Moema,
onde existe uma idade média ao morrer de 80 anos, e qual é o orçamento per capita em cidade de Tiradentes, onde tem pessoas que a idade média ao morrer de 57. Ou a gravidez em Marcilac, que é de 18%, ou no Jardim Paulista, que é em menos de 1%. Eu digo assim, qual é a diferença dessas estruturas? Porque se a gente souber o orçamento per capita, isso é um grande elemento para um prefeito chegar e falar, eu vou investir mais nos lugares mais desiguais. Mas porque não é novo isso. Eu tenho uma coisa, não é o conhecimento. Eu entendo que é importante ter esse conhecimento, é importante ter os estudos, é importante mostrar isso, mas quem vive em São Paulo sabe que é assim, mesmo não tendo a clareza, ou 20 e tantos anos de vida, não é uma falta de conhecimento. Não sei se você entende o que estou falando, que faz com que não aconteça. Porque eu duvido que alguém em São Paulo ache que a gente tem uma cidade igual, né? As barreiras, porque você falando do jeito que você está falando, parece que a barreira é uma barreira de dados, né? Mas não me parece isso. Ou você acha que é isso? Não, eu concordo totalmente contigo. O que eu acho é que os dados, eles podem contribuir e criar uma narrativa para que você possa argumentar sobre a importância disso. Mas eu concordo, porque a decisão nossa é política mesmo. Agora, recursos há. Eu acho que é uma questão que a gente fala, olha, como é que a gente define o que a gente prioriza? Recentemente a Prefeitura de São Paulo, quando o Dória era prefeito, decidiu fazer um investimento tinha um investimento de um fundo de 600 milhões de reais. Ele investiu 500 milhões para recapear as ruas do centro expandido da cidade, que é onde vivem as pessoas mais ricas. E investiu os outros 100 em educação. Mas claramente não é uma prioridade da cidade você recapear a cidade, ou é uma prioridade para um determinado grupo de pessoas de determinados bairros da cidade, onde inclusive eu vivo. Mas eu quero dizer, como é que você define essas prioridades? Como é que você... Não é eleitoral, não é? Como é que você passa a ter a política, na verdade, que é uma coisa que eu acho que cada vez mais a gente tem que reforçar, a importância da política, porque é só através dela que a gente vai conseguir transformar o nosso país, mas ela tem que ser exercida, tem que haver um chaveamento, porque ela tem que ser exercida para quem que você está governando. E existe muita clareza hoje em dia de para quem que as pessoas governam. E estão governando justamente para concentrar mais a renda para grupos que já são privilegiados. Nós estamos aprofundando as desigualdades nas cidades e no país. E o que a gente está dizendo é o seguinte, o que a gente alerta, é importante para todos nós avançarmos nessa redução, porque isso está mostrando, a experiência está mostrando que isso gera instabilidade. E quando tiver instabilidade social e política... Todo mundo perde. Todo mundo perde. Nós não vamos ter investimentos, nós não vamos, porque ninguém consegue avançar. Eu costumo... Então aí é que entra o discurso financeiro, econômico, que fica mais fácil convencer as pessoas que têm a renda. Não é? Fala, olha, tá vendo? É um risco manter essa situação, não é isso? Porque isso vai abalar a tua renda no final. Eu acho difícil qualquer outro argumento, um argumento ético, um argumento moral, e etc., fazer acontecer. É claro que numa conversa, dificilmente alguém vai ser a favor da desigualdade, né? Certo? Não conheço ninguém que fala, não, tem que ser isso mesmo, pobre tem que ser pobre, tem que se ferrar. Talvez deva existir, mas eu não conheço. Mas assim, numa conversa todo mundo é legal. Mas o que estimula, na verdade, as coisas acontecerem, não é? Talvez seja o medo de perder os privilégios, ou todos os privilégios. Alguns tem que perder, porque se a gente quiser equilibrar, a gente tem que perder. Não é isso? Eu acho que a gente pode avançar nessa direção. Mas a gente já teria elementos suficientes, Celso, na história do nosso país para que houvesse uma consciência maior, digamos, das camadas da elite brasileira. Mas não tem. Nós não temos, eu acho que a gente... Por que você acha que não tem? Porque eu acho que a gente tem uma herança muito forte de um país que vem com essa questão da escravidão, com um país que tem marcas
digamos, de privilégios muito fortes, e nós não conseguimos subir o primeiro degrau dessa escala. Eu tive agora, na semana passada, o programa Cidades Sustentáveis foi convidado para participar do Fórum da Paz de Paris, que é uma iniciativa multilateral que está acontecendo lá. E até uma coisa que foi muito legal para a gente, nós fomos escolhidos como uma das 10 entidades do mundo que contribuem para a paz mundial, por conta desse tipo de trabalho em relação à desigualdade. Tinham centenas de entidades do mundo lá. E o que eu percebi lá naquela sociedade é que eu tive, digamos assim, em ministérios, na prefeitura de Paris, com empresas, com todos esses campos. E é que existe eu te diria assim, uma consciência do bem comum. Em diferentes maneiras, mas isso permeava todas as reuniões. Né? Existe uma visão muito clara do bem comum, do papel que cada um desses segmentos tem em relação ao bem comum. Algo que nós, lamentavelmente, não conseguimos construir aqui. Nós temos uma sociedade fraturada, né, em que nós temos uma elite que concentra muita renda. Nesse sentido, segundo do mundo, né, em concentração. Mas nesse sentido a política pode atuar muito, né, como uma mediadora. Né? E quando a gente está falando de todas essas agendas, Celso, são agendas reformistas, elas não são revolucionárias. Não, claro. Não é? Porque, então, quando as pessoas colocam e falam, mas essa é uma agenda progressista, de esquerda, quem fala de desigualdade é isso. Não é, isso é uma agenda reformista. É de manutenção do sistema, é de como é que você reduz as tensões, como é que você tem convivências, né? Porque a elite aqui ela não consegue se aperceber, mas ela também é limitada por isso, não é? Quer dizer, ela vive enjaulada, ela tem medo com os filhos na rua, nós de alguma forma todos somos atingidos com essa desigualdade que existe. Mas não tem sido suficiente. Não tem sido. Mas aí a política tem um papel. Não tem sido suficiente. É engraçado porque, de novo, não é o conhecimento disso que movimenta. Né? O que movimentaria de verdade as pessoas a agir de acordo com isso? Né? Porque essa é uma questão, na minha opinião, muito importante. O conhecimento não movimenta, o conhecimento pode te dar argumentos e coisas, etc., até você posar de bonzinho alguém, mas assim, não movimenta, não faz com que as pessoas realmente se disponham a abrir mão de algumas coisas, porque não tem jeito, né? É finito, né? A renda total é finita, então você tem que abrir mão de algumas coisas em benefício de outras pessoas. Por que não adianta? Por que a gente parece que a gente só vai reagir o dia que a coisa ficar muito, muito, muito ruim, como aconteceu no Chile, que resolveram tomar atitudes quanto à Constituição, ou contra só depois quando a coisa explodiu. Por que você acha que a gente age assim? Porque é de uma obviedade tudo isso que você está falando. Você não descobriu a pólvora, tá certo? Assim, é óbvio, você traz dados para isso, que eu acho super legal, mas a sociedade tem uma dificuldade de se movimentar para esse lado enorme. Por que você acha isso? Eu não estou questionando o teu trabalho, pelo contrário. Mas eu acho que achando que o teu trabalho é fundamental. Mas a pergunta é por que, apesar de tudo isso, a gente não consegue andar? Pois eu acho que esse processo, quando a gente tem... Eu vou só fazer uma analogia, Celso, porque, digamos assim, a gente vive um problema no mundo em relação ao clima muito forte. As pessoas também não se conscientizam. É parecido, exatamente. As pessoas não se conscientizam da gravidade desse problema. Embora a gente esteja tendo sinais muito claros, os eventos extremos aumentando, secas, inundações, eu digo assim, problemas muito sérios que estão acontecendo. Queimadas. E há cientistas que dizem, poxa, como é essa mesma pergunta que você traz, não é? Quer dizer, quando é que vai cair a ficha? Não é? Isso mesmo. Quando é que vai cair a ficha dos governantes? De que a gente tem que fazer alguma coisa de verdade, não blá blá blá. Né? De verdade, porque
quando as pessoas descobrem isso, elas começam a discursar sobre isso. Seja na desigualdade, seja na pobreza, seja na educação. Mas quando as coisas vão realmente andar. Mas as coisas podem andar. Até nesse exemplo do clima, para te dar uma noção, a gente tem exemplo recente do Brasil que se conseguiu avançar. Eu digo assim, nós tínhamos taxas de desmatamento da Amazônia espetaculares e nós conseguimos cair essas taxas para 1/4 há 10 anos atrás. Há 10 anos agora atrás. Estamos absurdamente... Agora voltou a crescer essa taxa. Mas por quê? Porque existiram ações para isso. Então eu te diria assim, criaram-se políticas, criaram fiscalização, criaram conscientização. Eu acho que esses são os caminhos que a gente pode adotar. Então, quando a gente está falando disso e você coloca com razão, tá bom, mas quando é que a gente starta? Qual vai ser esse momento? Os cientistas, no caso do clima, dizem, talvez só com uma catástrofe. Alguns, quando jogam a toalha, falam, olha, só com uma catástrofe. Ou já passou também, tem alguns que falam, já não dá mais, né? Tem alguns que dizem isso, mas eu digo assim, a catástrofe é um ponto em que pode ser mobilizadora nesse processo. A Segunda Guerra Mundial foi uma catástrofe. Então, mas é horroroso pensar assim, é um pavor. Mas eu digo assim, mas exatamente, nós estamos ainda num... O que resta então fazer? Resta você ir colocando grão por grão e tentando conscientizar, dialogar por um lado e avançar. Agora, eu acho que tem um outro campo também. Eu acho que tem esse campo nosso da discussão e tem um campo do papel público da política. Porque por isso que a gente também dialoga com a construção de políticas públicas. Eu estava outro dia numa reunião lá da ONU, Celso, e o Jeffrey Sachs, que é um cara que é um cara que puxa essa agenda da ONU, é um cara muito respeitado, né? Ele dizia no final de uma apresentação dele, também, para enfrentar questões como essa que você coloca, nós sabemos o que fazer. E o que a gente tem duas coisas para fazer, ele dizia. Para fazer essa agenda do mundo mais sustentável, que seja um mundo menos desigual, que respeite as questões da natureza. Porque está tudo interligado, né? Desigualdade. Está tudo interligado. Está tudo interligado, não são assuntos separados. Não. Até porque nas questões climáticas quem mais sofre são os mais vulneráveis. Claro. Vai, continua. E o Jeffrey Sachs falava assim, tem duas questões que a gente tem que estar muito alerta. Uma delas é que cabe aos governos redefinirem suas prioridades. Esse é um ponto. Então, digamos assim, se a gente está falando de desigualdade, onde é que nós vamos colocar os orçamentos que a gente tem? Nós vamos colocar para os mais vulneráveis ou nós vamos colocar para quem já tem renda e quem de alguma forma, que alimenta a máquina da política e da economia? Na prática vai colocar em quem financia a campanha. Pois é, mas ou quem apoia da maneira que for, né? Aquele que foi eleito. Pois é, mas a nossa agenda é uma agenda de constrangimento. Então, quando você fala assim, olha, eu não quero ir para o enfrentamento, eu acredito no diálogo, eu acredito na política, nós temos que criar momentos, dados, narrativas que sejam, que constranjam, que possam contribuir para essa transformação. Então, o que o Sachs falava era, a primeira coisa, redefinição de prioridades. E você tem que investir onde são as necessidades, nos mais vulneráveis, nas questões que vão evitar essas catástrofes sociais e ambientais que a gente está falando. Então, isso é uma definição dos governos. E a outra coisa de onde vêm os recursos? Os recursos vêm dos mais ricos. E a gente sabe onde estão esses recursos. O mundo hoje tem dados para saber onde estão os recursos. E isso é uma questão, essas agendas, Celso, existe uma estimativa de que elas precisam de 3 trilhões de dólares. A ONU tem a Agenda 2030 e nós temos o Acordo de Paris, que elas precisam por baixo de 3 trilhões de dólares por ano para poder avançar. A ONU criou um fundo de 100 bilhões, 1/30 avos desse processo. Bom, mas existe um fluxo, a riqueza do mundo hoje é de em torno de 300 trilhões. Então. Se você enfrentar... 1%. É 1% da riqueza do mundo. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, recursos no mundo existem. Eles estão concentrados na mão de muito poucos. Tecnologia para Tecnologia existe. O que a gente tem que ter é a coragem para enfrentar isso. E a coragem tem que vir
muitas vezes, de ações que a sociedade, que os governos, que a política pode avançar. Isso não necessariamente se dá através só de rupturas. Você pode, através de diálogo, de argumentação, de narrativas, de necessidades e de tomadas de decisão. São exceções. Hã? São exceções históricas, tá certo? Então a gente vai falar da Noruega, vai falar da Suécia, tá certo? Que são exceções históricas, que não foram necessárias uma grande catástrofe para que eles mudassem o rumo, não é isso? É verdade. Mas o resto não foi assim. Não foi, mas você começa a ver, e eu estou longe... É uma aposta na exceção, tá certo o que você está fazendo? É uma aposta em algum... que eu posso repetir uma exceção. Ou pegar isso, Celso, como exemplos, exemplaridades para poder avançar. Eu concordo. Não é? Eu digo assim... Eu adoraria que fosse assim. Pois é, eu também vejo. Eu queria só dizer que eu sou tão inconformado quanto você. Mas eu estou tentando só buscar caminhos aqui para te dizer, olha, e eu não estou querendo dizer que a gente tem que ser... eu acho que a gente tem que caminhar na negociação, no constrangimento através da produção de conhecimento, de dados, de argumentos, e paralelamente com políticas públicas, com coragem para poder estar dialogando e buscando recursos para isso. Porque, no fundo, é uma insanidade. É uma insanidade. Claro. A gente tem um mundo em que 3/4 do mundo estão fora do jogo. Pode estar certo que 75% da população não está no mercado. Eu quero te dizer, no Brasil a mesma coisa. Nós temos 150 milhões de pessoas que sobrevivem. Tem 60 milhões que consomem, as outras sobrevivem. E se você pensa na lógica do sistema e do mercado, é de ampliação de mercados. A globalização foi feita para isso. Como é que você tem um país que você tem 150 milhões de pessoas fora do jogo? Isso é um interesse das empresas, do mercado, do que for. Mas é óbvio. É óbvio. Só que... Mas é uma insanidade você não avançar nessa direção. Mas tem dores para avançar nessa direção e ninguém quer passar por essas dores. Essa é a questão. Não é isso? Ou ações de governos que enfrentem isso. Nesse sentido, né? Nesse sentido. E o governo não quer enfrentar esses interesses também, né? Mesmo governos progressistas enfrentaram um pouco, avançaram bastante, mas não... E aqui não é uma julgamento, foi covarde, não foi covarde, o cara é isso. A questão não é essa. Não. A dificuldade de... Não, a correlação de forças é muito difícil. Enorme. Enorme. Né? Então, você fala, tem que passar pela política. Então, a reeleição, por exemplo, é uma coisa que reforça o assunto, né? O cara já se elege pensando na reeleição dele. Então, todas as ações dele vão ser em função eleitoral. Teoricamente, para você ser eleito, você tem que ter a maioria dos votos, então você deveria fazer o bem para a maioria, não é isso? Sim. Esse era parece o óbvio, não é isso? Não é assim que acontece. Né? Não é isso que acontece na prática. O cara se elege ou se reelege depois, concentrando mais a renda, continuando a fazer as diferenças entre... Então, existe uma coisa perversa na política que também leva para aumentar a desigualdade, não para diminuir a desigualdade. Não sei se eu consegui me expressar bem. Não, sim, eu acho que a estrutura que a gente tem está levando a isso. E, na verdade, os políticos querem se manter no poder. Né? Um pouco é isso. Essa é a história. Essa tem sido a história. Essa é a história. Né? E, nesse sentido, foi lamentável a gente ter mudado a nossa Constituição para ter a reeleição. Que era 5 anos uma vez só, e aí ficou 2 de 4. Eu acho que isso foi um assassinato. Foi um erro. Foi um erro histórico nosso que a gente paga muito caro por isso. Porque vem essa lógica, a lógica de você não renovar a política, né, de permanecer com sempre as mesmas lideranças. Mas eu digo assim... Mas você entende assim, a democracia, né, o voto e ela idealmente ela deveria eleger os caras que favorecem a maioria. Mas não é o que acontece. Elege quem se dirige à maioria, se comunica com a maioria, mas governa para a minoria. Não é isso? É isso que tem acontecido, né? Pelo menos aqui não, em quase todos os lugares. Né? Como que você tem essa esperança na política a partir desta prática?
Porque eu acho mesmo que a gente está vivendo um momento muito complexo nesse sentido, no mundo e no Brasil. Realmente, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, mas eu acho que isso tudo está acontecendo porque nós estamos vivendo um momento em que existe uma manipulação muito grande dos processos eleitorais, na minha visão. E essa manipulação está se dando de uma forma em que você tem um núcleo grande de pessoas que acabam sendo utilizadas por quem tem recursos, por quem manipula redes sociais. E eu acho que nós estamos eu acho que isso é um problema que a gente tem para as próximas eleições, porque eu acho que isso aconteceu nessas últimas eleições, foi determinante para isso. E nós ainda não conseguimos construir elementos institucionais para nos protegermos que isso possa se repetir. Eu acho que isso é uma urgência que a nossa sociedade tem, efetivamente. Eu acho que a gente tem que, ao acreditar na política, Celso, eu acho que a gente tem que acreditar nessa coisa do debate de ideias, do confronto das ideias, da diversidade, das diferenças, que a gente perdeu, né? Nós não tivemos isso nas últimas eleições, né? Nós tivemos nas anteriores, na verdade. Não é? Mas nas últimas nós não tivemos. E a tendência disso, se a gente não conseguir construir uma regulamentação em relação a isso, isso pode se repetir agora em 2020. Nós estamos muito preocupados com isso, em 2022 também. Acho que as instituições do país, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, são fundamentais para que a gente consiga construir marcos em que se evite essa repetição de questões no Brasil. Seja para a direita, seja para a esquerda, eu quero te dizer. Não é bom que a manipulação seja utilizada, os fake news sejam utilizados por ninguém. Então isso não é uma questão de favorecer um ou outro, não é? Mas é uma questão de avanço e aprimoramento da democracia. Então, nós temos mesmo, eu acho que um modelo em que o poder econômico se reflete na política. É só você ver quantos empresários você tem dentro do Congresso Nacional. É quase maioria de pessoas, se não são empresários, defendendo os interesses dos empresários. Mas a gente vai mudar isso à medida em que a gente conseguir, de alguma maneira, fazer com que volte essa natureza de debates, em que o poder econômico tenha mais força, menos força nas eleições, e ele ainda tem muita força por conta dessa falta de regulamentação. Agora, existe uma fórmula que se coloca, não sei se a palavra é fórmula, talvez esteja errada, é a sociedade se organizar para isso, não é isso? Para pressionar por mudanças. A sociedade tem se desorganizado, né? Pelo menos essa é a sensação, se me contesta se eu estiver errado. Assim, os sindicatos estão enfraquecidos, né, os movimentos sociais estão enfraquecidos e não conseguem defender os interesses das maiorias, mas que têm uma voz minoritária. Não é? E a tendência parece essa, com o enfraquecimento do trabalho, né, com a ideia de que daqui a pouco as máquinas vão tomar, eu sei que é um pouco exagerado isso, mas as máquinas vão tomar, ou seja, o enfraquecimento da força. Então, a perspectiva, né, da sociedade conseguir ter força para virar isso parece estar menor, né, parece ser pior do que já foi. O que você acha disso? Eu entendo que há movimentos em que estão perdendo força. Quando você fala dos sindicatos, há uma flexibilização, há uma mudança das regras em relação a isso, mas eu não vejo a sociedade civil enfraquecida. Não? Não vejo. Eu vejo a sociedade civil, sobretudo a sociedade civil brasileira, muito forte. Muito forte no sentido das suas causas, no sentido das suas defesas. Está viva, eu te diria. Está sofrendo ataques, mas ela está viva. A capacidade de mobilização eu acho que é uma outra coisa. Acho que nós temos um momento que tem muito a ver com redes sociais, que tem muito a ver com outras maneiras de lidar, em que a capacidade de mobilização ela está realmente enfraquecida dos processos. Mas eu acredito muito nessa questão nossa da sociedade civil. Eu percebo hoje muitas iniciativas com defesa de causas, defesa da democracia,
muito atentas aos movimentos que a gente está vivendo. Eu acho a sociedade civil brasileira uma das mais ricas do mundo. E eu acho isso uma coisa muito importante para nós. Vamos saber, seguramente. Eu estou pessimista demais, então é isso. Não sei se tu está pessimista, mas o que eu acho é que assim, acho que a gente tem uma sociedade rica e acho que essa questão, a gente, sabe aquela coisa, Celso, de problemas complexos? Você, quando tem um problema complexo, você nunca sabe onde é que ele vai aparecer, né? Como é que vai se dar o start desse processo, né? Eu acho que a gente vive um momento como esse. Tem muita coisa em ebulição, muita coisa acontecendo, e essas coisas daqui a pouco se juntam para uma transformação. E eu acho que é nesse ponto que nós estamos. Eu acho que tem muitos campos que estão trabalhando, que tentam se juntar, às vezes não conseguem, você não consegue ter uma unidade muito forte, mas eu percebo que isso pode redundar logo em algumas questões em que gerem uma união por uma causa, como está acontecendo em muitos lugares do mundo. Eu acho que tem reações a esse processo, porque eu acho que está começando a ficar claro que os governos estão defendendo muito os interesses de poucos. E você estava falando uma questão, só que eu só queria lembrar uma coisa que é interessante. Você falou, tem alguns países do mundo que estão avançando. Por outro lado, os Estados Unidos, que é o centro desse poder e emblemático em relação ao modelo que a gente vive, a elite deles, muitos bilionários americanos, se juntando para dizer que não querem reduzir os impostos. Querem pagar mais, ao contrário. Querem pagar mais, não aceitam reduções, porque isso é motivador da desigualdade que é grande nos Estados Unidos. Não chega ao que é o nosso país, mas para a riqueza que eles têm é grande. Então, eu quero dizer assim, começa a haver alguns pontos de esperança, mesmo em campos de elite, em que você percebe que nós estamos à beira de processos em que a gente vai caminhar para um outro lugar. É a minha crença aqui. É crença ou... Porque crença... É o que eu acredito. Crença é um assunto difícil. É fé, não é isso? Não é fé, não. Eu acredito mesmo. Eu acredito que a gente tem ciclos e eu acho que a gente está passando por um ciclo... no Brasil, muito complicado, não é? Que eu acho que está tendo um momento de retrocessos muito grande, mas eu percebo que a gente tem uma sociedade muito rica. Não, ao mesmo tempo tem uma coisa que a gente tem que admitir, que a desigualdade entrou numa pauta mais séria agora. Não é isso? Não é desde o Piketty, mas assim, daquele livro e tal, do Piketty, mas assim, hoje se fala mais sobre isso, né? E hoje eu percebo também que fica mais fácil as pessoas entenderem que a desigualdade é um mau negócio para todo mundo, né? Não é? Porque nós somos uma sociedade cristã. Mesmo assim, essa é uma atitude anticristã. É verdade, né? É verdade. Que é um absurdo, é esquisito, né? Nós já fomos o maior país cristão, hoje estamos virando um país evangélico, né? Verdade. Em algum momento, mas tudo é cristão, né? Tudo é Jesus Cristo no final. É porque a gente falou de crença, eu me peguei por aí. E nós somos um grande país cristão, onde a gente banca a desigualdade, que é exatamente o anticristo. Não é isso? Que é um país que vive... Então também tem uma maluquice aí entre a cristandade que as pessoas dizem ter, não é isso? E a prática disso. É verdade. E é muito interessante que hoje nós temos um Papa que talvez seja referência que é genial, em relação a, digamos, quando você pergunta assim, às vezes eu tenho alguns espaços, Celso, e perguntam, puxa vida, mas você tem alguém que é uma referência de estar pensando? Porque o que eu observo é que as lideranças, sejam as lideranças políticas, sejam as lideranças empresariais, elas pensam as suas ilhas. Ainda pensam os seus países, as suas fronteiras físicas, que são artificiais, né? Enquanto os problemas nossos são globais. Então nós temos que ter gente pensando o global, não é? E quem está pensando o global? Aí você fica pensando em... a ONU pensa ou tenta pensar o global com todos os problemas que a ONU tem, não é? Mas o Papa surge como um cara que está pensando o global, não é? Ele é uma figura... Ele é uma referência para todo mundo que
tem sentimento cristão, não precisa ser cristão, né? Um verdadeiro sentimento cristão. Mas mesmo ele toma um pau do cacete dentro da igreja. Ele toma, mas ele passa a ser essa referência. É o que você falou, eu sou ateu. Aí você fala assim, olha, mesmo assim eu vejo no Papa, eu quero te dizer assim, não importa, ele é uma figura humana que é uma figura que está pensando o mundo, não é? E está tendo a coragem de enfrentar muitos temas que eram impensáveis, não é? Então é o Papa que puxa o tema da desigualdade, é o Papa que puxa o tema do ambiente, a importância dessas questões, não é? E então é uma coisa interessante, pode ser inspirador, porque nós não temos hoje governos, presidentes que tenham essa visão e essa preocupação com o mundo de uma forma geral, né? Às vezes surge o Macron tentando falar com uma linguagem um pouco, tentando ampliar suas fronteiras, mas mesmo assim é uma coisa que está eivada de uma série, às vezes, de questões, de interesses pessoais, né? Também, políticos. Problemas internos, tal, mas eu quero te dizer assim, aquelas lideranças globais que já ocorreram, nós já tivemos, hoje nós temos dificuldade de ver, não é? No momento que a gente mais precisa. No momento, e o Papa surge já como que os problemas, como você falou, os problemas, claro que existem os problemas regionais, particulares, na cidade, nos países, etc., mas do jeito que está indo, tudo nos afeta globalmente. E a gente está com uma incapacidade de sentar e falar como é que nós vamos resolver, não é? É isso. E daí que vem o meu pessimismo, porque se não conseguir sentar, vai bater, né? O trem vai bater, o carro vai bater na parede, porque dificilmente você consegue dar um rumo, porque não adianta mais também Paris ser a cidade limpa, né, do ponto de vista, se a cidade do lado não é, né? Então, ou no outro país não é, ou a China diminui a poluição, está tentando, né? Se a Índia aumenta. Nós estamos tudo no mesmo, o barco é o mesmo, não é mais o barco do país, né? Não é o barco da cidade. O barco é o mesmo, você tem razão. Eu agora, semana passada, fui ver um filme lá em Paris chamado Os Miseráveis. Ele vai ser o filme que vai representar Paris, a França no Oscar. Mas eu só trago isso porque depois de ficar lá uma semana em Paris, você fica maravilhado com as soluções que aquela cidade deu do ponto de vista social, ambiental, do que for. E a clara noção de que eles chegaram a um ponto em que eles têm uma preocupação com o senso comum, com o bem comum, seja nas discussões com ministérios, com empresas, com o que for. Mas logo ali, eu te contei essa história do ponto de vista de que logo ali a 17 quilômetros tem um distrito em que é o subúrbio de Paris. E esse filme trata disso, trata desse distrito a 17 quilômetros, que é menos do que a cidade de Tiradentes aqui em São Paulo. E aí você vê a desigualdade nesse distrito, de negros, de imigrantes, a violência da polícia. Eu falava, poxa, eu não tive aqui então. Porque essa Paris aqui eu não tive acesso. E a desigualdade é essa. E o filme mostrava uma coisa muito bonita, viu, Celso? Porque Esses Miseráveis é uma releitura da obra do Victor Hugo. Mas é uma releitura para agora, para essa desigualdade que a gente tem lá e que a gente tem aqui. Embora daqui seja mais cruel. Mas lá também é uma desigualdade brutal. E chega um determinado momento em que o filme mostra todos os envolvidos, a juventude negra, o migrante, a polícia, a elite. E aí você fala assim, é essa mensagem que ele está passando. Somos todos miseráveis. De alguma maneira somos todos miseráveis. Porque nós não estamos conseguindo exercer, digamos assim, o que é de mais nobre que nós temos, que é a questão humana. Porque nós estamos limitados. Nós estamos em confrontos, em conflitos, em violências que não nos permitem, nós não nos apercebemos, que nós construímos um determinado modo de viver que nos deixa miseráveis. E que caminho nós temos a seguir? E o filme acaba com uma frase muito bonita, e aí ele volta ao Victor Hugo. E a frase é a seguinte, não existem ervas más, não existem homens maus. O que existem são maus cultivadores. No fundo, eu acho que o que a gente está tentando trabalhar nesse processo todo é estimular bons cultivadores.
A gente sabe que, seja do ponto de vista das famílias, dos filhos, das relações, do trabalho, aqui nós estamos tentando trabalhar cidades, gestores públicos. Como é que a gente tem bons cultivadores? Porque, no fundo, é um pouco isso que a gente precisa. É um bom momento para a gente fechar. Eu fecho sempre com a mesma pergunta, que é: quem você acha que nós somos? Eu acho que nós somos, Celso, figuras, seres humanos, que estamos dentro de uma miríade de questões, quer dizer, fazemos parte de um grande grupo, digamos assim, de vida. Fazemos parte de uma comunidade de vida. E acho que nós não somos a cereja desse bolo. Nós somos mais um, mas nós temos um diferencial espetacular, que é o diferencial da emoção e do afeto, e somos capazes de usar a razão. Eu acho que nós somos esse enorme potencial, e o que mais me questiono muitas vezes é como nós estamos abrindo mão de poder exercer o que de mais humano nós temos, que é essa capacidade de fazer esses encontros, essas relações, as sensibilidades, os afetos. Eu acho que nós somos, então, portanto, figuras com um potencial espetacular e que nós não estamos sabendo explorar 1/1000 do que nós somos. A minha esperança é que a gente avance.